Irmãos, a paz de Deus. A doutrina a qual nós obedecemos, que nos foi passada pelos apóstolos, esta que é a verdadeira doutrina de Cristo, ela começou a ser revelada pelo Espírito Santo logo depois do dia de Pentecostes, na assembleia que houve em Jerusalém. Só, irmãos, que não foi somente na assembleia de Jerusalém que o Espírito Santo vem nos ensinando a doutrina. Quando Deus revelou a sua graça para o irmão Franciscão, no início da obra, os servos de Deus, através de orações, Deus, pelo Espírito Santo, também revelou aos seus servos qual seria a sua vontade em relação ao andamento da sua obra aqui na terra. Foi então que o Senhor Deus definiu para os seus servos como teria que ser o andamento dos cultos, como que teria que ser a pregação da palavra, como que teria que ser as santas ceias, etc. E tudo o que Deus determina através do Espírito Santo não é para ser discutido e nem mudado, e sim é para ser obedecido. Mas, irmãos, sempre existiu no meio do povo de Deus aqueles que querem mudar a doutrina, aqueles que vão contra as determinações que o Espírito Santo passou ao povo de Deus. E esses são os chamados falsos cristos, falsos apóstolos. Por quê? Porque são esses que mudam a doutrina de Cristo, podam a doutrina ou acrescentam pontos na doutrina. Então, como nós vemos, irmãos, a doutrina não é somente aquela que foi passada na Assembleia de Jerusalém. Também faz parte desta doutrina tudo o que o Espírito Santo determinou no princípio da obra, nos nossos tempos. E quem se atrever a mudar algum ponto da doutrina a qual o Espírito Santo passou ao irmão Franciscão e aos servos antigos, é a mesma coisa que se estivesse alterando algum ponto da doutrina a qual Deus deu na Assembleia de Jerusalém. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há mais ou menos 6 anos atrás, alguns anciães, falsos cristos, tentaram mudar o que o Espírito Santo determinou sobre as santas ceias. Com a desculpa da falta de higiene, eles queriam implantar o uso de copinhos, ao invés da Irmandade beber o vinho diretamente no cálice. Dando uma pequena pausa, só um detalhe. Na Santa Ceia, depois que é orado pelo pão e pelo cálice, o pão passa a simbolizar o corpo de Cristo e o cálice passa a simbolizar o sangue de Cristo, o qual foi derramado por nós. E assim sendo, o cálice torna-se santificado por Deus. É verdade ou não é? E o sangue de Cristo nunca transmitiu vírus e nem bactérias. Haja visto que nos 110 anos em que a graça de Deus está aqui no Brasil, milhões e milhões de bocas beberam deste cálice e nunca nenhuma só pessoa sequer ficou contaminada por algum vírus. Mas por quê? Simplesmente porque o sangue de Cristo não é transmissor de vírus. Muito pelo contrário. Já aconteceu muitas vezes de irmãos enfermos, ao beberem deste cálice, serem curados das suas enfermidades. Então, irmãos, como em 2014 esses falsos cristos não conseguiram fazer prosperar esta mudança na doutrina, agora, com a desculpa da pandemia, eles conseguiram. Mas então alguém poderia dizer, mas é lei. É lei? Então isso quer dizer que quando a lei mandar com que todos adorem a besta, nós teremos que obedecer à lei. Mesaque, Sadraque e Abidnego preferiram desobedecer à lei, sofrer as consequências, mas não negaram a Deus. Com Daniel foi a mesma coisa. Ele também se transformou em um fora da lei. É verdade ou não é? E sendo assim, irmãos, com essa mudança que eles fizeram, a Santa Ceia passou a ficar fora da doutrina que o Senhor nos ensinou. E não é da vontade de Deus com que aqueles que pertencem a Ele
participem de uma coisa errada, a qual está fora do que o Espírito Santo determinou. Então alguém poderia dizer: mas nós não temos que tomar a Santa Ceia todos os anos? Quem foi que disse isso? O Senhor disse somente que era para nós recordarmos a sua morte, mas não determinou de quanto em quanto tempo nós deveríamos fazer a Santa Ceia. E a prova disso que eu estou falando, irmãos, é que no início da obra, a Santa Ceia era feita uma vez por mês. Depois, com o aumento da Irmandade, é que foi considerado esta parte e foi determinado com que se fizesse uma vez por ano. Agora, vamos dizer que tivesse sido determinado com que ela fosse feita uma vez a cada 2 anos, também não teria problema nenhum. Então, irmãos, se é que nós queremos ficar dentro da lei, então, ao invés de mudar, ou melhor, de adulterar a doutrina a qual o Espírito Santo nos passou, por que não esperarmos até o fim da pandemia para tomarmos a Santa Ceia? Qual é o problema? Então, irmãos, vejam agora mais uma coisa que o Espírito Santo passou para o ministério no início da obra. Vamos ler no livrinho de mensagens do irmão Franciscon, na página 49. Prestem atenção. A parte espiritual é governada pelos anciãos sob a guia do Espírito Santo, os quais se reúnem semanalmente em oração para obter o conselho e a guia do Senhor, e depois é levado ao conhecimento da Irmandade nas congregações. Os irmãos entenderam? Então agora eu pergunto, por acaso o ministério orou a Deus para consultá-lo sobre esta mudança na doutrina? É certeza absoluta que não. Isso porque hoje eles não fazem mais isso. Agora eles formaram um parlamento e quem decide são eles através de discussões, votações, deixando desta maneira o Senhor de lado. Agora quem manda é o parlamento. Outra coisa, eu pergunto, por acaso eles oraram a Deus e pediram a guia de Deus a respeito da reabertura das igrejas? Certeza absoluta que também não. Então agora os irmãos fiquem observando a confusão que irá acontecer com essa reabertura. E depois ainda eles têm coragem de falar nos púlpitos que Deus guiou os anciãos mais velhos. Ou em outras palavras, foi Deus que mandou com que os anciãos mais velhos adulterassem a doutrina. Somente para concluirmos, irmãos, os irmãos sabem o porquê disto tudo está acontecendo? Vamos ler mais uma mensagem que o Espírito Santo passou para o irmão Franciscon, a qual está na página 21 do livrinho de mensagens. Aqui diz: revelação que o Senhor deu ao seu servo, irmão Luiz Franciscon, de volta de uma de suas viagens ao Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Prestem atenção. Jesus é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Isso simplesmente significa que sabedoria humana na obra de Deus é Satanás. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, a paz de Deus. A mandado do Senhor, eu estou enviando esta mensagem de alerta para todo o povo de Deus, existente em todos os países do mundo, aonde há a obra de Deus. E sendo assim, a Irmandade de todas as localidades já estão ouvindo ou lendo esta mensagem. Há muito tempo o Senhor vem avisando pela sua palavra que ele iria passar uma peneira no meio da sua igreja, e que seria um vendaval tão forte que só iriam sobreviver
aqueles que pertencem a Deus. Pois bem, o objetivo desta mensagem, a qual o Senhor mandou divulgar através das redes sociais, é para avisar a todo o povo que este vendaval começará a passar sobre a igreja neste próximo fim de semana. E ele irá provocar uma limpeza tão grande, nunca antes vista na obra de Deus. No dia 8 de fevereiro de 2020, os anciães mais velhos, através da circular número 55, falaram a respeito da mudança a qual seria introduzida nas Santas Ceias. Então disseram eles: repartir o conteúdo do cálice em pequenos cálices individuais não fere a doutrina, apenas quebra-se uma tradição a qual não sofreu alteração ao longo do tempo, pelo costume adotado. E aí eles argumentaram que, em face da disseminação de várias espécies de vírus, principalmente esta pandemia que atinge diversos países do mundo nos dias atuais, torna-se necessário para a contenção e propagação do vírus o distanciamento e o não compartilhamento de objetos entre as pessoas. Portanto, visando evitar uma possível contaminação por se beber todos do mesmo cálice, sem que este seja trocado ou lavado, estaria justificado a quebra desta tradição. Então agora, irmãos, eu irei provar para os irmãos que fazer isso não é simplesmente a quebra de uma tradição, e sim é uma adulteração gravíssima feita na doutrina do Senhor Jesus. E mais, esta mudança vai contra o que determinou o Espírito Santo. Mas por quê? Vejamos bem, na Santa Ceia, antes da Irmandade se achegar à mesa do Senhor, são feitas pelos servos que irão servi-la 2 orações. A primeira oração é pelo pão, o qual, depois de ser apresentado a Deus, passa a ser santificado, passando então a representar o corpo do Senhor Jesus. A segunda oração, vejamos bem, esta não é feita pelo vinho, e sim, ela é feita para o cálice, a qual passa a ser santificado por Deus, e a partir deste momento, ele passa a representar o sangue do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? O que foi santificado não foi o vinho, e sim o cálice. Agora, para que todo o povo se achegue à mesa do Senhor de maneira digna, é necessário com que todos estejam em comunhão, pois se alguém não estiver em perfeita comunhão com toda a igreja, este tomará a Santa Ceia indignamente, e a mesma servirá para sua própria condenação. Mas o que significa esta comunhão? Esta comunhão significa que todos irão compartilhar do corpo de Cristo, o qual está sendo representado pelo pão, e também compartilhar do sangue de Cristo, o qual está sendo representado pelo cálice. Então, irmãos, quem representa o sangue de Cristo é o cálice e não o vinho. Vamos ler então o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em Marcos 14, verso 23, está escrito: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Os irmãos estão entendendo? Todos beberam dele. Mas então alguém poderia dizer: se o cálice está santificado, então tirar o vinho dele e distribuir em copinhos, este vinho não estaria santificado também? Não, irmãos.
Nós participamos do sangue de Cristo não porque nós estamos bebendo vinho, e sim porque nós estamos participando do mesmo cálice. A comunhão é com o cálice e não com o vinho. Prova disso é que o Senhor orientou os seus servos a, quando fossem orar pelo cálice, este cálice teria que estar vazio. Por quê? Porque se ele estivesse com o vinho na hora da oração, iria dar a impressão ao povo que a oração estaria sendo feita para o vinho e não para o cálice. Está dando para entender? Então, irmãos, os irmãos notem que o cálice, depois da oração, quando ele está santificado, o único objetivo dele é fazer com que todo o povo compartilhem o sangue de Cristo. Então, por exemplo, ao terminar a Santa Ceia, se sobrar vinho dentro do cálice, este vinho não poderá ser bebido por ninguém. Ele terá que ser enterrado juntamente com o pão que sobrou na bandeja. Então, irmãos, nós vemos que este procedimento é uma determinação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então agora eu pergunto a todos os irmãos que estão escutando este áudio: é possível que um cálice que foi santificado por Deus faça algum mal a alguém? Ou que transmita algum vírus? Tem cabimento? Então, irmãos, vejam bem, quem afirmar que isto é possível está indo contra o que o Espírito Santo determinou. E quem falar contra uma determinação do Espírito Santo, este estará pecando contra o Espírito Santo e não terá perdão nem neste século e nem no século vindouro. Os irmãos estão entendendo a gravidade? Vamos imaginar que um crente escute uma palavra a qual foi pregada, inspirada pelo Espírito Santo, e aí então ele não concorde com alguma coisa que foi falada nesta palavra e blasfeme contra ela, pecando desta maneira contra o Espírito Santo. Vamos dizer que esta pessoa conte isso para um outro irmão, e este outro irmão concorde com ele. Aí então eu pergunto, o que acontecerá com este irmão que concordou com a blasfêmia? Acontecerá que, devido a ele ter concordado, ele também pecou contra o Espírito Santo. É verdade ou não é? Então, irmãos, o Senhor está mandando com que eu anuncie para todo o povo que quem concordar com esta afronta contra o Espírito Santo estará também pecando contra o Espírito Santo. Os irmãos anciães, diáconos e cooperadores, todos aqueles que concordarem com esta afronta, o Senhor está mandando dizer: não importa nome, não importa tempo de ministério, pois este que concordar terá o seu nome riscado do livro da vida. Se porventura alguém, por falta de conhecimento, apoiar esta heresia, o Senhor irá tolerar. Porém, aqueles que agora o Senhor já tem esclarecido concordar com este mal, esses estarão pecando contra o Espírito Santo. E agora, irmãos, prestem atenção no que o Senhor irá dar de falar. Qualquer crente que tenha dentro de si o Espírito Santo de Deus, isto sem exceção, este poderá orar a Deus sobre este assunto, porque o Senhor Deus o irá guiar. Tudo que vem de Deus, se nós consultarmos ao Senhor, o Senhor colocará em nossos corações paz e alegria. E tudo o que não vem de Deus, o Senhor irá colocar um sentimento de rejeição. E mais, isso, irmãos, não vale somente para aqueles que têm uma intimidade com o Senhor. Esta regra vale para todos, sem exceção. Então, irmãos, o assunto é sério. Não abram as suas bocas antes de orar a Deus. Quanto aos irmãos de ministério, isso é o mínimo que um servo de Deus tem que fazer antes de dar a sua opinião. Todo aquele que está na frente de um povo, se não tiver condições de, no mínimo, fazer isso, este é um verdadeiro mendigo espiritual que não tem nada a dar para o povo de Deus. Mas então alguém poderá dizer:
mas é por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Irmãos, isso não é verdade, pois desde o ano de 2014, os anciães maçônicos já estavam tentando implantar isto na obra de Deus. Esses anciães são os mesmos que colocaram a figura do bode Bafomé, o bode da maçonaria, nas capas das Bíblias de púlpito. São os mesmos que defendem a obrigatoriedade do estudo bíblico para todos aqueles que pregam a palavra. Então alguém poderá dizer: mas nós temos que obedecer às leis. Sim, eu concordo. Nós temos que obedecer às leis dos homens, desde que elas não firam a lei de Deus. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles obedeciam à lei, até o ponto em que a lei do homem feriu a lei de Deus. Então, por exemplo, quando a lei do homem mandar com que todos adorem a besta, nós teremos que obedecer só porque é lei? A esse respeito, os irmãos vejam o que está escrito no Salmo 94, verso 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Em Gálatas 2, verso 4, diz: E falo por causa dos falsos irmãos, que se tinham entrometido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Está dando para entender? Muito bem. Aqueles irmãos que estão escutando este áudio e que quiserem saber o porquê dos anciães maçônicos estarem fazendo isso, é só continuar ouvindo. Porém, aqueles que não estão interessados em saber, podem parar de ouvir, pois a mensagem principal já foi passada. Então, agora continuando, para todos aqueles que querem saber dos porquês. Eu não sei se todos sabem, mas está sendo implantado no mundo o plano da nova ordem mundial, um plano complexo elaborado através de uma inteligência diabólica, cujo objetivo é reduzir a população mundial dos atuais 7 bilhões e meio para somente 500 milhões de habitantes, isto dentro dos próximos 39 anos. Estão envolvidos neste plano a maçonaria mundial, principalmente a alta cúpula da maçonaria, todos os governos globalistas, a ONU, a OMS e o Vaticano. Porém, o que nenhum deles quer é que aconteça uma guerra nuclear global. Por quê? Porque isto seria o fim do planeta Terra. Então, irmãos, a estratégia que eles traçaram foi a de usar armas bacteriológicas, vírus e bactérias que estão vindo aí, muito mais letais do que o coronavírus, como também usar diversos tipos de armas de destruição em massa que foram desenvolvidas. Haverão, sim, ataques nucleares, porém, somente em determinados locais e de maneira controlada. Então agora nós iremos chegar ao ponto que o Senhor quer com que seja passado para todo o seu povo. Também faz parte do plano da nova ordem mundial o incentivo ao homossexualismo e ao aborto. Isso para o controle de natalidade. E é aí que está o problema. Mas por quê? Porque para eles o cristianismo é o maior obstáculo que existe para que isso aconteça. Consequentemente, para eles, o cristianismo terá que ser completamente abolido da terra. Só que eles sabem que para se atingir este objetivo, é necessário com que haja uma unificação entre todas as igrejas do mundo com a Igreja Católica, como também a confecção de uma nova Bíblia, que por sinal já está pronta, e sendo assim, todas as Bíblias originais terão que serem recolhidas e destruídas. Toda doutrina contida nela será proibida sob o pretexto de que a doutrina cristã vai contra os direitos humanos, os direitos dos homossexuais. Por quê? Porque a doutrina cristã
ela proíbe o homossexualismo e o aborto. Consequentemente, começará a perseguição contra todos os cristãos em todo o mundo, o que será o cumprimento do Apocalipse. Muito bem, acontece que em outubro de 2020, aconteceu no Vaticano uma reunião em que participaram todos os tipos de igrejas de todo o mundo. Isto porque em todas elas existem os maçons, que são adeptos da nova ordem mundial. E como não poderia deixar de acontecer, os anciães maçônicos da congregação também estiveram lá. Sendo assim, todas as igrejas terão a partir de agora um prazo para se adequarem à nova doutrina do Vaticano. Então, irmãos, a partir de agora, os anciães maçônicos que estão no grupo dos mais velhos serão obrigados a implementarem uma série de mudanças na doutrina. Pecados que o Senhor condena deixarão de serem pecados. E a primeira mudança que eles estão implantando é esta, a mudança na Santa Ceia. Os irmãos estão entendendo a gravidade da coisa? Só que o Senhor Jesus já tem preparado um exército para defender a sua obra, e agora ele irá formar um outro exército, este composto por todos os servos de Deus do ministério, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos anciãos, diáconos e cooperadores que pertencem a Deus e que desejam herdar a vida eterna, agora é a hora de vocês desembainharem as vossas espadas para defender a obra de Deus, a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Não se acovardem e nem tenham receio, pois é o Senhor Jesus quem estará à frente desses dois exércitos. Então, irmãos, o recado está dado, e os irmãos peçam ao Senhor Deus a sua guia, pois Ele vos guiará. Que Deus abençoe a todos.